Os donos da bola. Oferecimento Grupo Bahamas. Compromisso com você. Tá todo mundo mesmo na Uniub. Matrículas abertas em uniub.br. Café, a bebida do Brasil. Cajubá, a melhor opção. Muito boa tarde para você, está começando o Donos da Bola desta terça-feira, semana de muita expectativa para o jogo de sábado. A gente vai falar muito sobre o Uberlândia CSA lá em Maceió, vamos falar sobre essa polêmica, sobre esse clima hostil que está sendo reforçado do lado de lá, vamos falar também sobre Série D do Campeonato Brasileiro, os outros jogos, mudanças na URT, o time de Patos de Minas também está para virar SAF e a Copa do Brasil, só clássicos nas quartas de final, Rony Bates. É verdade, Gleudo, um abraço para você, boa tarde a todos. Pois é, sorteio agora há pouco, só clássicos na Copa do Brasil. Meu Deus do céu, vai ser realmente uma fase muito equilibrada e com certeza teremos grandes jogos pela frente. E evidentemente a gente já está esperando aí esse próximo jogo entre CSA e Uberlândia. Se a semana passada demorou passar, imagina essa, hein? Exatamente. Imagina essa, hein? Nossa Senhora. Então já manda mensagem pra gente, vem fazer o Donos da Bolas conosco. Manda mensagem pro nosso WhatsApp, o 349-9681-3493, também pro nosso Instagram, que é o @BandTriângulo. É verdade. E hoje é o dia da televisão, sabia? Mesmo? É o dia de Santa Clara, que é a padroeira da televisão, consequentemente é o dia da TV. Portanto, acredito que é o nosso dia também, né? Que bom, que legal fazer parte dessa história, né? Tamo junto. Legal, vamos começar falando do Uberlândia. A gente falou bastante ontem, mas claro que o jogo de sábado segue repercutindo. Grande vitória do Verdão no sábado por 1-0, com aquele gol do Tomás Bastos, Rony Bentes. Uma atuação que deixa, por um lado, né, o time animado, por outro lado, preocupado, porque não foi, né, a melhor atuação do Uberlândia no campeonato. Apesar disso, o time venceu, leva essa vantagem do empate para o jogo da volta, mas traz a preocupação porque todo mundo viu a qualidade do time do CSA. Esse é aquele jogo que não termina quando o árbitro apita, né? Continua a repercussão, muita discussão, muita polêmica, e a gente vai falar muito sobre isso também no decorrer dos próximos dias, mas especificamente em relação à atuação do Uberlândia, eu reforço aquilo que disse ontem, não foi uma grande apresentação, ao contrário, o Uberlândia não jogou bem e apenas o suficiente para vencer por 1-0, mas o time teve alguns problemas, evidentemente a falta do Calazans comprometeu demais, principalmente a atuação do meio-campo do Uberlândia. O meio-campo não foi bem, e a sorte é que a defesa, mais uma vez, teve uma atuação muito segura, não é? Os dois zagueiros, especialmente, estão realmente numa grande fase, e isso aí acabou dificultando muito para o time do CSA, que ainda assim criou algumas oportunidades, como a gente está vendo aí. Mas o Uberlândia, para esse segundo jogo, precisa melhorar, precisa evoluir e não cometer nenhum tipo de erro. Porque se cometer erro num jogo como esse, pode ser fatal. Exatamente. Você falou sobre o Calazans, ele que volta depois de cumprir suspensão, né, no último sábado. Deve ser titular no lugar, né, do Léo Reis, né, mantendo a ordem natural das coisas, ele volta no lugar do Léo Reis. E aí um jogador que não tem correspondido é o Kaique, né, um jogador experiente, foi contratado aí vindo do Figueirense, e até que fez 3 gols com a camisa do Uberlândia, mas não tem agradado principalmente ao torcedor. Então, essa é a grande questão. O Kaique vai ser mantido ou não? Eu, particularmente, não acredito que o técnico Danilo vai fazer essa mudança agora, nessa fase decisiva do campeonato. Mas, inegavelmente, ele está abaixo dos demais jogadores. É um jogador de muita experiência, de muita qualidade, mas é um jogador que já tem uma idade avançada, é um jogador lento, pesado e está tendo dificuldade. Então, quando o meio-campo cria as oportunidades, às vezes os meias encontram dificuldade para encontrar o centroavante do Uberlândia, porque ele tem pouca mobilidade. Então, eu acredito que essa mudança até poderia acontecer se a gente levar até em consideração que o Uberlândia tem aí um outro centroavante que tem entrado bem nos últimos jogos, né, o da Silva, e contratou agora na semana passada o Pablo Tomás. O Tomás, que chegou bem credenciado aí. Então, são duas opções importantes. Acredito que poderiam agregar um pouco mais para o time do Uberlândia, mas por outro lado, entendo que o técnico Danilo não deve mexer na equipe nessa reta final aí. Acredito que ele vai manter o que está dando certo até agora. Vamos ver o que ele está arrumando para esse próximo jogo. Uberlândia que voltou a treinar ontem, treina hoje e amanhã aqui ainda em Uberlândia, na quinta-feira de manhã também, na quinta-feira à tarde.
tem a viagem e o torcedor está prometendo o Aero Verdão para empurrar o time rumo a esse acesso para a Série C, esse tão sonhado acesso. O Danilo, inclusive, na coletiva do último sábado, falou, né, sobre esse jogo da volta e também sobre o retorno do Calazans. A gente sabe que ele tem qualidade, a equipe deles é uma equipe muito boa, né? A gente sabe que a camisa é muito pesada, o time já jogou em Série A. A gente sabe que jogar lá contra eles é difícil, já joguei lá, sei como que é. Mas a gente tem que estar preparado, né? Eu acho que a nossa equipe também vem com a postura muito boa, jogando fora de casa. Eu acho que é manter isso, manter o que a gente vem fazendo para que a gente possa fazer um bom jogo lá. O Calazans é um jogador que a gente brinca, né? É difícil roubar a bola dele, né? O que ele corre, o que ele ajuda a gente ali é impressionante, né? Sempre friso isso. E perder um jogador de alto nível como esse num jogo decisivo é muito ruim. Eu acho que o importante é que o Léo, quem entrou, ajudou, né? Eu acho que o elenco é nessa hora de entrar e substituir a altura, né? Então o Calazans agora volta para o jogo de lá e a gente vai estar 100%, todo mundo à disposição. Importante mais essa volta do Calazans, porque ele é um dos principais jogadores do elenco e com o espaço que naturalmente o Uberlândia vai ter, porque o CSA precisa fazer gols, o Calazans pode fazer a diferença nesse jogo. É verdade, é um jogador que dá ritmo ao time, né? E preenche aquele meio campo, tem velocidade, imprime um ritmo muito melhor do que o Uberlândia apresentou nesse jogo passado aqui. O Léo Reis não entrou mal no jogo, não. Foi bem, inclusive no primeiro tempo provocou um cartão amarelo para o lateral direito da equipe do CSA, mas é uma outra característica. Então acredito que a volta do Calazans vai dar uma nova consistência para o meio campo do Uberlândia e evidentemente o Uberlândia vai ter que sair com mais velocidade, com mais qualidade, porque a tendência, o que é? É o CSA precisando do resultado, empurrado pela torcida, a tendência é o CSA pressionar o Uberlândia desde o começo do jogo. Consequentemente, deve dar mais espaços para a equipe do Uberlândia tentar sair em velocidade. E aí é que eu acredito que o Calazans pode fazer a diferença. Exatamente. Vamos ver também o que o Fumaça falou sobre o Tomás Bastos, que decidiu o primeiro jogo, e também sobre a expectativa para essa partida do próximo sábado. O Tomás é um craque, né? Quando eu estava no meu ex-clube Atlético, eu joguei contra ele, eu sei do potencial dele. E deixar ele pensar, tenho certeza que ele vai decidir o jogo pra gente. Então a gente tem que deixar ele livre, porque o Thomas é um cara que treina muito, um cara que cobra muito da gente ali. Nosso time, um cobra o outro. Por isso que a gente está nessas fases assim. Se Deus quiser, a gente vai longe ainda. A gente vai treinar bastante, ver os nossos erros, ir lá com humildade, pezinho no chão. E se Deus quiser, fazer uma surpresa lá, vai ser a classificação nossa, vai ser lá. Quer voltar com uma surpresa na bagagem. É verdade, o Uberlândia está em vantagem, né? 1-0, poderia, o ideal teria ter conseguido pelo menos mais um gol, mas é uma vantagem que tem que ser levada em consideração. Agora, o time tem que jogar com a mesma seriedade e evitar errar, porque um erro num jogo como esse realmente pode comprometer todo o trabalho que foi feito até agora. Vamos falar também do lado do CSA, né? Sim. Porque eles ficaram bastante incomodados com as coisas que aconteceram. A gente mostrou aqui ontem, né? Aquela confusão na arquibancada. Isso gerou um tumulto que está criando, né, muito bafafá. E o Moacir Júnior falou sobre isso e disse que lá a conversa vai ser diferente. Será? Vai receber bem a equipe deles fora de campo e dentro de campo, sim. A gente procurar, né, colocar um ritmo ainda mais forte que a gente colocou aqui, como é costumeiramente na nossa casa, e quando tivermos a oportunidade, ser mais incisivo, mais feliz, como fomos contra o Betim, né? A gente teve as oportunidades e mesmo assim ainda fizemos 4 gols, então assim, a equipe tem condição para isso, respeita muito a equipe do Uberlândia, respeita a vantagem, mas temos totais condições e vamos trabalhar forte, firme, da maneira correta, esse anímico aí também, porque todos eles já falaram. Ali o próprio Camacho, capitão, falou, pessoal, agora é descansar, porque agora é na nossa casa, né? E como diziam os nossos pais, lá em casa a gente conversa. Você falou isso muito para os seus filhos? Sim, várias vezes. Mas resta saber o que ele quis dizer com isso aí, não é? Se é dentro de campo ou é fora de campo, porque o pessoal eu acredito que está superdimensionando o que aconteceu aqui no Parque do Sabiá. Evidentemente que houve problemas, a gente falou isso aqui ontem, mas eu acredito que esse clima hostil que ele falou aí não pode ser levado para esse segundo jogo, porque acredito até que poderia ser pior para o CSA, que precisa do resultado, vai jogar em casa diante da sua torcida. É isso aí. Vamos ler mensagens da galera? O Ivan dos Reis está falando aqui, ó, que o Uberlândia vai sofrer uma pressão muito grande lá em CSA. A melhor maneira de vir com um bom resultado
é tirar o Kaique e colocar o Marcelo Augusto para jogar com 3 zagueiros e o Calazans fazer a ligação meio e ataque. A opinião dele eu não concordo. Acho que você botar mais um zagueiro vai chamar demais o CSA. Acho que o Uberlândia não pode dar esse campo todo. Eu se for para tirar o Kaique, colocaria outro atacante. Exatamente, colocaria outro atacante. 3 zagueiros nesse momento, não. O João Pires está acompanhando a gente lá de Tuiutaba. Obrigado pela sua audiência. O Nelson Trombeta já está falando aqui de Copa do Brasil, falando que o Santos vai atropelar o Palmeiras. Ele está falando que vai ser 4-0 para o Santos. Ai, ai. O Bastião do Sabiá está falando aqui com a gente que o Verdão é só alegrias. Mas é muita burocracia por parte das bilheterias. 30 minutos de jogo, torcedores na fila do lado de fora. Aí é uma questão de infraestrutura, né? Até o estádio do Parque do Sabiá, ele não foi construído para o momento que a gente vive hoje, né? Aí você precisa de ter internet funcionando muito bem e com aquele fluxo tão grande de pessoas, você não consegue, né, dar vazão na fila. Então, isso é uma série de questões que precisam ser melhoradas nessa questão da infraestrutura do estádio e também da administração para que as filas possam fluir mais rapidamente. Por isso mesmo que é importante o torcedor sempre se programar para chegar antes. Chegar em cima da hora vai ter problema. Exatamente. Vamos para o intervalo, a gente vai falar ainda de Série D, mas daqui a pouquinho a gente vai falar da URT ao vivo de Patos de Minas. O Gustavo Galvão vai trazer as novidades do Trovão Azul. Ou 10 quilômetros? 10. 5. O importante é participar. A BCZ Walk and Run. O poder da proteína em cada passo. Dia 23 de agosto, durante a 19ª Expo Genética. Não fique de fora. Aqui, onde cada geração planta seu sonho, também ensinamos a colher o conhecimento. Escolher Unipac é ter uma formação de excelência, com uma estrutura moderna, cursos de ensino presencial, experiência comprovada e garantida de verdade. Unipac, tradição que atravessa gerações há mais de 20 anos. Vitrine Band, direto da Quintino Ferramentas e trazendo ofertas. Leonardo, conta pro pessoal o que tem de ofertas agora para o mês de agosto. Bom, Natália, é isso mesmo. Nós estamos com várias promoções e quero destacar algumas aqui. Esmerilhadeira Makita de 4,5 por R$ 319, martelete Makita a R$ 699 e um kit de bits de 37 peças da Makita por R$ 59. E ainda tem mais. Durante todo o mês, os clientes que comprarem compras a partir de R$ 300 ganham o cupom para concorrer a um rádio da Makita no final desse mês. Que coisa boa, gente! Então não deixem de vir aqui aproveitar as ofertas na Quintino Ferramentas. Erguida, cê me deixou no temporal. Só esqueceu que lá fora tinha um montão de guarda-chuva. Se hoje tem alguém aqui comigo, a culpa é toda sua. Me adoeceu de saudade. Pra porca e parafuso não tem discussão. Agora é Brasileira, a sua melhor solução. Brasileiras Parafusos, há mais de 30 anos, oferecendo qualidade e confiança. São mais de 10 mil modelos e tamanhos de parafusos para todos os segmentos. Temos amortecedores, barras, terminais de direção, bolsas pneumáticas, porcas, grampos e muito mais. Brasileiras, sua solução em parafusos. Avenida Antônio Tomás Ferreira de Resende, 1240, em Uberlândia. Histórias reais de quem acreditou, plantou e hoje colhe resultados. Sementes de cooperação. Quem planta junto, colhe mais. Toda quinta no Minas Urgente. Oferecimento Sicoob. Mais que uma escolha financeira. Donos da Bola tá de volta e já vamos para Patos de Minas. O Gustavo Galvão tá ao vivo lá no Zama Maciel e vai trazer novidades sobre a URT que tá para se transformar uma SAF, né, Galvão? Boa tarde.
Fala comigo, Gleudo e Ronei, muito boa tarde para vocês, uma ótima terça-feira. Pois é, o RT deu mais um importante passo rumo à Sociedade Anônima do Futebol. O Conselho Deliberativo aprovou o Estatuto da SAF no mês passado e agora os conselheiros aprovaram também a dissolução da Vila Olímpica de 14 votos favoráveis contra um contrário. Agora, marcada para a próxima segunda-feira, dia 17 de agosto, uma Assembleia Geral que vai analisar esse novo estatuto. Aqui ao meu lado está Igor Cunha, o presidente da URT. Igor, a primeira pergunta, o que muda na prática para a URT com a criação da SAF? O que ainda precisa ser resolvido ali até o dia 17 na Assembleia Geral? Bom dia, Gustavo. Bom dia a todos os donos da bola. Gustavo, a gente aprovou o estatuto, né, da associação, foi o primeiro passo, no qual ela permite, né, uma constituição ou não de uma SAF. E neste momento agora a gente tem tramitado o estatuto da SAF, né? Então fica um pouco confuso, né? Mas é o trâmite correto. Então a gente teve o estatuto da associação, no qual foi aprovada a modificação, alteração, e agora o estatuto da SAF. Foi aprovado pelo Conselho Deliberativo, agora vai para a Assembleia Geral no dia 17. Isso é a URT constituindo a própria SAF, né? Então a URT sendo dona de 100%, né, da SAF, e depois, se caso for aprovado na Assembleia Geral, aí sim chega uma proposta vinculante, né, do possível investidor, e aí vai para votação. Nessa proposta vai constar quantos por cento que o investidor tem o interesse de adquirir, né, qual é o valor, qual é a forma do investimento, né? Então são os trâmites legais a serem feitos, né? Agora dia 17, aprovação ou não do estatuto da SAF, e depois sim vem uma proposta vinculante. E o que o RT vislumbra a partir desse possível novo modelo do futebol aí para os próximos anos? Que a gente tenha uma melhor estrutura, né, e que a gente tenha uma maior tranquilidade financeira, né? Eu sempre falo, eu acho que uma SAF, para um clube igual ao RT, que tem torcida, né, que a gente sabe o quão apaixonado a gente tem que saber fazer essa SAF. Acho que o mais importante é com quem você faz, né, e nem só a parte financeira, né, porque você se apega muito à parte financeira, às vezes você traz um investidor de fora, né, que depois desanima, que vende para outro, e na hora que você vê tem 10 investidores dentro do clube e isso vai se dissolvendo, né? Então eu acho que é muito importante a URT saber com quem que está fazendo essa SAF, né, de preferência com algum investidor da cidade que tenha uma história com o URT, né? Então a gente espera que seja neste formato, e se caso, né, for esse formato e se for aprovado, que nos dê mais tranquilidade financeira. Eu acho que não vai ter pé de dinheiro, eu acho que a gente não vai conseguir montar times aí, Real Madrid, Barcelona, mas que dê segurança para a gente trabalhar um pouco melhor a parte financeira. Ok, Igor, muito obrigado por sua participação. Assembleia Geral às 19 horas do próximo dia 17. Gleudo e Ronei, volto com vocês. Tá certo, Gustavo. Obrigado pela sua participação. Obrigado também ao Igor, presidente da URT, trazendo aí os detalhes. A gente vai acompanhar essa movimentação lá no Trovão Azul. Com certeza, é importante demais. É uma nova realidade do futebol brasileiro. Acho que não tem como sair disso aí, não. A maioria dos clubes vai ter que se transformar em SAF para continuar sobrevivendo, especialmente os clubes do interior. A propósito dessa questão administrativa lá da URT, gostaria de lembrar que a eleição para a nova diretoria do Uberlândia já está marcada pelo Conselho Deliberativo. Da associação. Vai acontecer no dia 17 de setembro. Nessa semana agora deve ser publicado o edital para a inscrição de chapas dos interessados em concorrer aí à presidência da Associação do Uberlândia Esporte. Tá certo. Vamos falar também do módulo 2, que a federação marcou os jogos da final entre Vila Nova e Democrata. Primeiro jogo já amanhã, 7h30 da noite, em Nova Lima. E a partida de volta sábado lá na Arena do Jacaré, em Sete Lagoas. Valendo o título, os dois times já subiram para o módulo 1 do ano que vem, que tem Uberlândia e o RT. E um detalhe também sobre o RT, que o ano que vem eles vão jogar a Série D do Brasileiro. É verdade, calendário cheio para o RT e agora esses dois times aí já conquistaram o objetivo. Agora, se vier o título, vai ser a cereja do bolo, né? Tá certo. Vamos para mais um intervalo. Daqui a pouquinho a gente volta a falar do Verdão na Série D e também falar sobre os outros confrontos dessas quartas de final. A gente volta já. Até já. Vitrine Band,
direto da Quintino Ferramentas e trazendo ofertas. Leonardo, conta pro pessoal o que tem de ofertas agora para o mês de agosto. Bom, Natália, é isso mesmo. Nós estamos com várias promoções e quero destacar algumas aqui. Esmerilhadeira Makita de 4,5 por R$ 319 reais, martelete Makita a R$ 699 reais e um kit de bits de 37 peças da Makita por R$ 59 reais. E ainda tem mais. Durante todo o mês, os clientes que comprarem compras a partir de R$ 300 reais ganham o cupom para concorrer a um rádio da Makita no final desse mês. Que coisa boa, gente! Então não deixem de vir aqui aproveitar as ofertas na Quintino Ferramentas. Nos dias 22 e 23 de agosto, Uberlândia recebe o Adventurar Festival, um evento para toda a família com esporte, natureza, aventura e muita diversão ao ar livre. Corrida de trilha, mountain bike, canicross e uma etapa do Campeonato Mundial de Corrida de Aventura, além de oficinas, espaço kids, alta gastronomia e atrações musicais. Garanta já o seu passaporte em festival.adventurar.tv. Apoio Tá Todo Mundo Mesmo na Uniub. Matrículas abertas em uniub.br. Feirão de Pneus Mila Auto Center. De 1º a 29 de agosto. Pneus nacionais e importados parcelados em até 10 vezes. Feirão de Pneus Mila Auto Center. Gira Autoband, direto da Pratinha Automóveis. Aquela loja que vocês sabem, gente, que tem história, que vocês podem confiar, que tem muitos anos aqui em Uberlândia. Mais de 35 anos, Ariovaldo? Mais de 35 anos aqui atendendo a clientela de Uberlândia e região. E, gente, se vocês são como eu, que adoram SUV, então presta atenção aqui que hoje a gente vai trazer muitas opções boas de SUVs para vocês. Quais as opções que a gente tem aqui? O que tem disposição aqui na frente são todas SUVs e mais alguns que tem também para chegar, então tem para todo gosto. Tem aquela híbrida, tem a combustão, assim, são várias opções, todas seminovas, com qualidades já que vocês conhecem da Pratinha Automóveis. Então assim, e as opções de pagamento são excepcionais, com parcelas até 60 meses, pegamos consórcio. Outra coisa, a supervalorização que a gente faz na troca. Traga o seu carro, a gente vai avaliar com uma opção bacana para você. A Pratinha facilitando a vida de vocês no pagamento, nas opções. Se você está sem tempo, eles colaboram até para levar o carro em oficina, para dar aquela geral no que você precisa trocar. Eles fazem a avaliação, tudo para facilitar a vida de vocês. E cita para o pessoal hoje qual opção muito boa, assim, de bem espaçoso, econômico. Vou te falar algumas. Hoje a gente tem Creta, tem a Heavy, tem Renegade, tem Mojave, tem Jeep, tem várias opções. Então, assim, eu acho que a pessoa que quer comprar uma SUV seminova, se vir na Pratinha, a possibilidade é bem grande de ela levar. Viu, gente? São muitas opções. Você pode vir aqui que eu tenho certeza que você vai encontrar o carro perfeito, que cabe no seu bolso, na sua necessidade, do jeitinho que você quer. Vem pra Pratinha Automóveis. Donos da bola tá de volta, Ronei. Vamos voltar a falar de Série D do Campeonato Brasileiro. Mostrar como é que ficaram, né, os confrontos do próximo sábado, os jogos de volta. Tudo muito equilibrado ainda. Gama e São José, o primeiro jogo foi 1-1. Quem vencer se classifica, o novo empate vai para os pênaltis. Também no domingo, Asa de Arapiraca e Goiatuba. Na ida foi 0-0. Também um empate vai para os pênaltis. E aí quem passar, né, de Gama e São José pega quem passar de Asa e Goiatuba na semifinal. Do outro lado, o Uberlândia, que venceu o CSA por 1-0, se classificar para a semifinal, pega o vencedor de ABC de Natal e Nacional de Manaus. Na ida, o ABC venceu fora de casa por 2-1. O ABC, né, das equipes que, teoricamente, é a que está mais próxima da semifinal por jogar esse jogo da volta fora de casa. É verdade, tudo muito, muito equilibrado, né? A tendência realmente é o ABC ter um pouco mais de chance de passar, porque ganhou fora de casa e agora vai decidir diante da sua torcida. O estádio vai estar lotado, então vai ficar difícil lá para o Nacional de Manaus, né? E os outros confrontos em aberto não tem nenhuma perspectiva. Só fazer uma correção, tá aqui Parque do Sabiá, mas obviamente esse jogo é lá no Rei Pelé. Podia ser aqui de novo, também não é, né? E vai ser uma guerra lá, hein? Lá Meu vai Deus. Ser. E vamos mostrar também a classificação geral. O torcedor gosta muito, né, de acompanhar a classificação geral. O Gama é o líder geral da Série D, tem 39 pontos, o ABC 37,
Asa, Goiatuba tem 33, e aqui um vai matar o outro e um vai embora. Do outro lado, né, o CSA, o quinto, com 32, o Uberlândia também tem 32, mas está atrás do CSA no saldo de gols. O Nacional tem 29 pontos, o São José, o último colocado, com 23. Isso é importante para definir, né, o mando de campo na sequência da competição e também para as equipes que forem eliminadas na repescagem. O confronto dessa repescagem vai ser definido pela classificação geral. E também as duas equipes, né, que tiverem melhores campanhas têm a vantagem do empate, já que na repescagem não tem decisão por pênaltis. Evidentemente que tudo vai ser definido nessa rodada desse próximo final de semana. Mas pelas projeções aí que estão sendo feitas, se der tudo errado e o Uberlândia não passar pelo CSA, a tendência é ele pegar o Nacional de Manaus. Isso, com a vantagem de empate decidindo no Parque do Sabiá. Decidindo no Parque do Sabiá. Por isso, aquela vitória ela foi importante sobre todos os aspectos, né? Primeiro, para o Uberlândia ir com vantagem lá para Maceió e, segundo, se ele não passar pelo CSA, tem essa possibilidade de decidir em casa na repescagem. Então, é o que pode acontecer, mas vamos acreditar que o Uberlândia vai garantir essa vaga no próximo final de semana. Exatamente, né? O Uberlândia podia estar um pouquinho ainda mais acima nessa classificação geral. Alguns pontos preciosos escaparam, sim, mas mesmo assim o time foi avançando e está nesse momento só dependendo de um empatezinho para subir. É verdade. Vamos chamar agora o reforço luxuoso de Ricardo Bagnetti para trazer os destaques do Minas Urgente. Fala, Bagnetti. Fala, Gleudo, Ronei, amigos donos da bola. Pensa num cara perna de pau, você tá falando com ele, viu? Minas Urgente chega daqui a pouquinho, vamos falar de transporte coletivo em Uberlândia. Tivemos ônibus atropelando pedestre, ônibus perdendo roda, uma coisa horrorosa. Também tem invenção de moda na Câmara Municipal de Uberlândia, viu? Tem vereador querendo liberar aí passeios a cavalo pela cidade de Uberlândia. Falta do que fazer por aí. E tem advogado do povo para falar dos seus direitos. Você manda pergunta, o advogado responde ao vivo para você. Então, daqui a pouquinho, viu, Gleudo e Ronei? Minas Urgente chega a galope com muita notícia para vocês. Tá certo. Valeu, Bagnetti. Obrigado aí pelos destaques do Minas Urgente, que é coladinho com os donos da bola. Deixa eu ver aqui a mensagem. Daqui uns dias eu ouvi a cavalo deixar amarrado aqui na porta da ponte durante o programa. Deixa eu ver aqui as mensagens da galera. O Vanderlei Lima tá falando aqui, ó, o Uberlândia, se entrar com o Kaique, vai ter um jogador a menos. O Kaique é um jogador importante, ele é um líder do grupo, jogador que, depois que ele chegou, ganhou um respeito enorme dos jogadores, isso a gente tem de informação, mas dentro de campo ele tá devendo. Mas e aí, vamos ver o que o Danilo vai pensar para esse jogo, né? Se vai manter o Kaique ou não. É um jogo de muita intensidade, de muita entrega, então seria muito interessante ter os 11 jogadores com a mesma disposição. Lamentavelmente, o Kaique está um pouco abaixo dos demais. Deixa eu ver aqui o Anderson falando que tá ansioso, viu? Chega logo sábado, resultado perigoso, mas vai dar Verdão. Um abraço para vocês. Quem vai vencer os clássicos? Daqui a pouquinho a gente fala de Copa do Brasil. Deixa eu ver aqui o Gaspar também, tá indo com o famoso Vai Verdão. O Júlio de Tuiutaba tá querendo falar sobre o Luciano aqui, ó. Falando sobre a classificação, né? Tirou uma foto aqui da classificação que a gente fez. Estou vendo as classificações, vai passar, eu sou Uberlândia. É isso aí, vamos ver o que vai acontecer nesse jogo da volta e essas projeções todas que a gente faz, tudo fica por perto. Nós estamos também acreditando, né? Mas só que aquele velho ditado, né? O jogo é jogado e o lambari é pescado. É isso aí. Vamos para um último intervalo, daqui a pouquinho a gente volta para falar de Copa do Brasil. Muito clássico pela frente, não sai daí. Os donos da bola. Oferecimento Grupo Bahamas. Compromisso com você. Tá todo mundo mesmo na Uniub. Matrículas abertas em uniub.br. Café, a bebida do Brasil. Cajubá, a melhor opção. Pela primeira vez em Uberlândia, você vai aprender a se comunicar com clareza e estratégia com Fábio Bertotti, o ícone nacional da oratória, e a publicitária Carol Arantes. Para você, profissional, vendedor, empresário ou líder, o Falar é Fácil vai destravar a sua influência. E o melhor, aqui em Uberlândia, na CDL, dia 12 de agosto, das 18h30 às 22 horas. Acesse agora falarefácil.com e conquiste o próximo nível. Mineirão informa. Sai setor vermelho. Entra setor Cicobi, na cor turquesa.
Mais que um grande parceiro do futebol mineiro, é o Sicoob em campo, ao lado de todas as torcidas. Jogando junto com você sempre. Setor Sicoob no Mineirão. Vem torcer, cantar e vibrar com a gente. Sicoob, mais que uma escolha financeira. Quem quer ganhar um carro zero e vales compra de R$500 tem que fazer o quê? Vir no Marte Minas, uai. A cada R$200 em compras é só cadastrar no Clube Marte Mais. Omo 2 kg e 400 gramas, R$ 26,90. Óleo de soja, R$ 6,38. Helma, 657 gramas, R$ 10,90. Café Melita, 500 gramas, R$ 21,90. Filé de peito de frango, R$ 13,58. Coxa com sobrecoxa, R$ 5,99. Participe! Marte Minas, o preço caiu e a sua sorte subiu. Do Brasil, Cajubá é a melhor opção. A toda hora, em qualquer lugar, café tem que ser Cajubá. Gira Autoband, direto da Osaka Toyota. Kenneth, todo mundo é apaixonado pela Hilux. Não é à toa que é um dos campeões de venda assim, mundial. E me conta, para a Hilux, o que a gente tem de condição especial para esse mês? Natália, Hilux SRV é um veículo que une robustez e tecnologia com 25 mil de bônus no seu usado na troca. E além da Hilux, quais os outros carros que estão com condição especial? Que é isso que a gente gosta. Claro, Yaris Cross, Corolla Cross, com 20 mil de bônus. Claro, o Flex. E também temos na SW4, até 30 mil reais de bônus. Tá vendo, gente? E quantos anos de garantia? Até 10 anos de garantia. Tranquilidade Toyota. É isso, gente. Toyota é Toyota. Confiabilidade, aquele carro para você ficar tranquilo. Vem para Osaka. Estamos de volta agora para falar de Copa do Brasil. Pode colocar na tela os confrontos e clássicos na Copa do Brasil. Ronei, Cruzeiro e Atlético, Grenal. Temos Palmeiras e Santos, Vitória e Vasco. Vasco e Vitória. O único confronto que não foi, né, um clássico, mas expectativa de muita emoção nesses confrontos. Nem se fosse a tal da tabela dirigida, né, que era muito utilizada antigamente, não daria tão certo assim, tanta coincidência, né? Grandes clássicos, eu até gostaria que esses clássicos fossem mais para frente, especialmente Atlético e Cruzeiro. Uma pena que um vai ter que tirar o outro. E o Vasco da Gama tem que botar as barbas de molho, porque o Vitória tem aprontado bastante até agora nessa Copa do Brasil aí. Mas a tendência é de grandes jogos, sem dúvida nenhuma. Qual que é a sua expectativa para esse Cruzeiro Atlético? Tem favorito? Difícil a gente falar em favoritismo quando se trata de um clássico como esse, né? O ano passado o Cruzeiro eliminou o Atlético. É verdade, mas tecnicamente o Cruzeiro é superior, né? A gente tem que reconhecer isso. Imagino que até o mais fanático atleticano também entende dessa maneira. Mas é difícil a gente fazer alguma previsão. Mas se eu fosse arriscaria no Cruzeiro. Agora, Grêmio Internacional, esses aí estão nivelados por baixo no momento. Os dois estão mal esse ano, Os dois estão em crise, né? Com problemas de relacionamento com torcida, os dois técnicos sempre sendo ameaçados. Enfim, são dois times que realmente estão encontrando uma certa dificuldade. E Palmeiras e Santos, eu sou obrigado a reconhecer que o Palmeiras tem um time muito melhor, está numa fase muito acima do Santos, né? Mas vamos ficar esperando e torcendo para que dê certo. Pois é, hoje a Mancha Verde, né, a torcida organizada do Palmeiras, soltou uma nota falando que acabou a paciência, pedindo a demissão do Abel. Palmeiras líder do Campeonato Brasileiro. Torcedor é maluco. O né? torcedor do Palmeiras, acredito que está mal acostumado, né? Acostumou a ganhar, e mais ou menos como o torcedor do Flamengo também. Às vezes, até quando o Flamengo ganha de 2-0, o torcedor não fica satisfeito. Gostaria que tivesse sido demais. A torcida do Palmeiras pela mesma forma. Um grande trabalho que vem sendo feito pelo Abel aí, sob o comando da Leila, que é uma presidente que tem pulso firme, não aceita pressão de torcida, não aceita pressão da imprensa, porque se dependesse de pressão, ela já teria demitido o técnico em outras ocasiões. Ela sempre bancou o treinador e ele está sempre dando bons resultados. Eu acho que a torcida está sendo injusta. Um outro tema para a gente falar, né, que envolve os clubes que estão na Copa do Brasil e o restante, né?
é que ontem houve uma reunião com os representantes dos clubes da Série A e da Série B e foi definido que todas as regras que foram alteradas para a Copa do Mundo, a partir de agora, valem também para a Série A e Série B do Campeonato Brasileiro. Eu acredito que isso foi muito bom para o nosso futebol. É verdade. A expectativa é melhorar o índice de bola rolando durante os jogos, porque no Brasil é uma das médias menores. Me parece que está à frente só da Argentina. 52 minutos de bola rolando de 90 minutos, ou seja, é muito pouco, né? É muita cera, é muita pressão, é muita reclamação. Tudo isso aí a CBF espera resolver com essas novas medidas que vão ser adotadas a partir de agora. É isso aí. Então, lateral tem tempo agora, tiro de meta, substituição, tudo agora vai ser feito de uma forma mais rápida para dar velocidade ao jogo. Se o jogador... só o capitão vai continuar podendo falar com o árbitro. Essa eu quero ver se vai dar certo, hein? Essa eu quero ver, porque essa regra já existe aqui no Brasil, mas há muito tempo que ela não é respeitada. Os atletas precisam ajudar também, porque várias vezes a gente percebe que eles não querem jogar. E isso vale para todos os times. A gente sempre fala muito da arbitragem brasileira, que tem um nível baixo, mas os atletas também não colaboram. É difícil demais você apitar um jogo no Campeonato Brasileiro, em todas as divisões, não é? Então, eu acredito que a primeira coisa que precisa mudar é o comportamento dos jogadores, comportamento dos técnicos, né? Porque os técnicos também, muitas vezes, não colaboram. Isso dificulta demais para a arbitragem. Então, essas novas regras que estão sendo adotadas a partir de agora têm exatamente o objetivo, a intenção de melhorar o aproveitamento dos jogos e que a bola, que o futebol seja mais ágil, seja mais rápido e que não tenha essa demora de reposição de bola, essa reclamação, enfim, tudo eu acredito que pode melhorar a partir dessas regras sendo... exatamente. Exatamente. Vamos falar também dos reforços, né? Tem reforço no Cruzeiro e no Atlético. O Galo fechou a sua terceira contratação dessa janela de transferências. Para a galera do TP, por favor. Janela de transferências do Atlético, está chegando aí o volante colombiano Kevin Castanho, de 25 anos, ele que chega do River Plate por empréstimo, né, com opção de compra até o fim do ano. Kevin disputou a Copa do Mundo pela seleção colombiana e entrou em campo também na Copa Sul-Americana, e assim ele só poderá atuar na Sul-Americana caso o alvinegro se classifique para as quartas de final por ter jogado por outro clube na atual fase da competição. O Galo chega para preencher uma posição carente, né? Ele chega para preencher uma posição carente no Atlético, que estava buscando o número 5. O time ainda acompanha a situação do volante brasileiro Fred, que está lá no Fenerbahçe da Turquia. Enquanto isso, né, no Cruzeiro, os dois reforços, né, que foram apresentados ontem já estrearam, o João da Costa e também o Wesley. Eles jogaram no domingo contra o Mirassol e os dois falaram, né, sobre... o Wesley falou que já chegou, né, fazendo um gol, e o João da Costa sobre o número que ele vai atuar com a camisa do Cruzeiro. Vamos conferir. Eu acho que nem nos meus melhores sonhos eu imaginava que seria assim. Meu pai e minha mãe sabem como foi difícil esses últimos anos para mim. Fiquei um tempo sem jogar, só eles sabem como foi difícil esses últimos 2 anos. Muito feliz por poder ter dado esse gol de presente pro meu pai. Acho que ele, mais que todo mundo, sabe o quanto eu amo ele. E muito feliz por ele estar aqui e dividindo esse momento comigo, é muito especial para mim. Papai e mamãe, eles estão aqui, eu queria agradecer isso publicamente para todos. Muito obrigado por tudo, amo vocês. O 67 foi um número que eu comecei no profissional. É um número especial, onde eu pude fazer meu primeiro gol e aonde abriu as portas para mim. Então, tenho até tatuado esse número na minha perna, para quem não sabe. Então, não foi para nada disso de querer farmar aura, e sim porque é um momento especial que eu estou vivendo de estar vestindo a camisa do Cruzeiro. E como o número 67 também é muito especial, eu queria que isso coincidisse. Tomou aura, Rony? Não. Não. Uma coisa aí dos jovens, eu também não entro nessa, não. Mas foi uma brincadeira aí que o torcedor cruzeirense fez com o João Costa, porque o número 67, o 67, tem um significado aí pra molecada. O importante é que são 2 apostas, são 2 jogadores jovens que estão chegando para poder agregar o Cruzeiro. E voltou essa novela do Fred, né? Já tinha sido encerrado esse assunto, mas de novo surgiu aí essa possibilidade do Fred ser contratado pelo Atlético. E agora que tem esse clássico, eu tenho certeza que o torcedor atleticano vai cobrar ainda mais para chegar novos jogadores. Com certeza, seria interessante demais, porque é um jogador muito experiente. Começou, inclusive, a carreira do Galo, nas categorias de base do Atlético. O Nilson tá falando aqui com a gente. Boa tarde, futebol tem cada uma, né? Falando no sorteio da Copa do Brasil, que marmelada. Será, Rony? Não, claro que não.
É coincidência, eu acredito. O Lindenberg falando aqui com a gente, trazendo aqui uma coincidência, né? Que Uberlândia e Remo lá em 84, o gol foi no finalzinho, e como foi, né, agora contra o CSA. E no jogo da volta o 0x0 é suficiente. Lá foi um sufoco danado lá no jogo em Belém do Pará. Tomara que dessa vez seja um pouco diferente. Não vai precisar daquilo tudo lá não. Tomara que não, né? Tá certo. A gente vai ficando por aqui nesta terça-feira. Amanhã estamos de volta, trazendo ainda mais novidades, notícias do futebol e do esporte da nossa região. A gente espera amanhã a partir do meio-dia. Foi muito bom. Obrigado pela sua audiência. O Magnete chegando aí com muita informação. Até amanhã, hein? Tchau, tchau.